Corrente e resistência elétrica. Essa imagem é a imagem de um fio carregado de elétrons, que é um fio parado, que então, ou seja, os elétrons deles têm sentidos diferentes. Essa segunda já é quando tem a energia, já tem uma carga elétrica nele, que é a carga em movimento, que fica o quê? Quando está em movimento, tem o mesmo sentido. A representação da fórmula é dado pela intensidade da corrente elétrica, que é o I, delta Q, que é a carga elétrica, que ela é dado em coulombs, e o dt, que é o delta T, intervalo de tempo, que é dado em segundos. Então, essa fórmula a gente faz ela quando está em movimento, para saber qual que é a intensidade da corrente. A bateria, ela é o quê? Ela é uma corrente contínua, porque ela tá parada. Então, eu não coloquei nessa imagem, mas o eixo Y, ele representa a intensidade e o eixo X, ele representa o tempo. Então, é o quê? É retilíneo a bateria, porque ela não tem movimento, ela tá parada. Então, as cargas são positivas. O que é ligado nela que talvez pode ser alternado. Essa segunda imagem é o que eu quis dizer seria o padrão de energia que ele vai para casa. Ele é uma corrente alternada, que é representado pelas ondas. Ela chega às vezes com maior potência, maior intensidade e menos intensidade. Então essa variação, que seria os aparelhos que tem em casa, eles já têm uma corrente alternada. O padrão de energia. Esse exemplo, ele calcule a intensidade da corrente elétrica sabendo que o módulo da carga elétrica é 2,5 coulombs no tempo de 1/4 de minuto. Então, precisamos saber o que é o quarto de minuto. Um minuto não é 60 segundos? Então, é a mesma coisa que esse 60 dividido por 4. O que é 60 dividido por 4? É 15. Então, substituindo na fórmula, o dq é 2,53 dividido por 15, que eu aproximei a mais ou menos 0,16 amperes. Então, é só o quê? É só eu ter a formulazinha que a gente vai achar esse valor. É uma interpretação, né? A densidade da corrente. A gente conhece a densidade na química, que a gente já viu no ensino médio, como boia e afunda. Quando o ovo é mais denso que a água, ele afunda. Quando tem a mesma densidade, ele flutua. E quando a densidade é menor, ele boia. A formulazinha que a gente conhecia, né? Densidade é igual a massa pelo volume. Já a densidade da corrente, ela é um pouco diferente. Ela representa o escoamento de massas de energia térmica, a carga elétrica e outras grandezas. Então, seria o quê? Como está dizendo na imagem, a densidade é representada por J, definido como a corrente elétrica por unidade de área de seção. O J, que é a densidade, ele está em ampere por metros quadrados. Então, o quê? Que é o I, que é a intensidade em amperes, né? E a área, que é dada em metros quadrados. Aí tem um cálculo da integral, que seria o que? Para como é o cálculo de uma área, né? Que a gente precisa. Aí tem um cálculo da integral. Um exemplinho. Em uma pista de carro de brinquedo, possui uma corrente elétrica de 5 amperes. Sabendo que da saída até a primeira virada é 100 centímetros, qual que é a densidade dessa corrente? Então, vamos lá, né? Vamos subir, a gente já tem que a corrente ela tem 5 amperes, né? E o 100 centímetros seria o quê? Não é um quadrado? Se é um quadrado, eu sei que quadrado não é lado vezes lado. Então, 100 centímetros é o quê? Não é 1 metro? Então, 1 vezes 1 daria o quê? 1 metro quadrado. Então, o que a gente tem que fazer nessa continha? Essa corrente provavelmente liga alguns enfeitezinhos da pista de carro, né? Não necessariamente o carro move por essa corrente, mas algum movimento, alguns enfeites que tem nela que deve utilizar essa corrente. Então, substituindo, minha densidade vai ser 5 dividido por 1, que é igual a 5 amperes por metro quadrado. Essa imagem é de uma resistência de um chuveiro.
O que é a resistência? A resistência, ela protege contra as cargas que chegam direto do padrão. Lembra que é aquela carga alternada? Então, para não queimar o aparelho, tem a resistência elétrica. A fórmula da resistência elétrica é dada pela resistência, que é em ohm, V, que é a tensão elétrica, né? Diferencial, conhecida também como diferencial de potencial, conhecida por DDP, que é dado em volt. E o I, que é a corrente elétrica. Então, essa formulazinha aí a gente vai conseguir saber qual que é uma resistência, qual o tamanho de uma resistência. Nesse exemplo, uma chapinha de DDP 200 volts foi ligada a uma corrente elétrica de 3 amperes. Qual o valor da resistência elétrica dessa chapinha? Então, vamos substituir a DDP, né, que a tensão é 220, dividido por 3, que vai ser igual a quê? 73,34 ohms. A resistitividade, também conhecida como a segunda lei de Ohm, que é o quê? Se um fio, quanto maior for o fio, então maior vai precisar de ser resistência. É algo trivial, né? Se for maior, vai ter que ter o quê? Uma resistência maior para não queimar o aparelho. Então, utilizou essa continha para calcular a resistência, né? E a resitividade. O R é a resistência, parece um P que é Rho, ele é a nossa resitividade, que é dada em ohm por metro, o L seria o comprimento do fio, que é dado em metro, e o A seria a área da secção transversal, que é dado por metro quadrado. Aí, fazendo esse cálculozinho aí, a gente vai saber. Esse exemplo é: um cabo feito de liga de cobre possui área de secção transversal correspondente a 10 mm², sabendo que a resistitividade da liga cobre de 2,1 vezes 10 elevado a menos 2 ohm/mm² por metro, determine a resistência de 5 metros desse fio. Então, vamos fazer o quê? Vamos substituir na formulazinha, que vai dar 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 ohms no resultado final. Algumas informações, eu peguei muitas imagens do Google, né? Peguei muitas imagens do Google e algumas foi autoria.